Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz e este é o programa Presença de Deus, que com o apoio da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira, leva até você, na sua casa, onde você estiver, esta mensagem de esperança, de conforto e principalmente de amor de Deus, que se faz presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. O objetivo deste programa, neste ano especial de oração convocado pelo Papa Francisco, é ajudar você a rezar melhor, a ter mais presença de Deus na sua vida, na sua caminhada, sobretudo naqueles momentos de maior dificuldade, de maior tribulação. É nesses momentos que você deve experimentar com mais força a presença de Deus na sua vida. Ao longo deste momento de oração, de reflexão, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. É muito importante que, ao enviar a sua mensagem, você se identifique, coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado, de tal forma que nós possamos rezar por você, pelas tuas intenções, aqui no nosso santuário, em todas as celebrações e também com pessoas que nos acompanham em todo o Brasil neste momento e também nas celebrações da Santa Missa. Nós estamos vivendo aqui no nosso santuário do Senhor Bom Jesus a festa do Senhor Bom Jesus de Iguape. Neste final de semana, dia 3, 4, 5 e 6, os dias finais da nossa festa, os dias mais importantes da nossa festa. Hoje e amanhã nós ainda temos celebrações e novena com a presença dos bispos e arcebispos do nosso Brasil. E nos dias 5 e 6, a festa de Nossa Senhora das Neves e do Senhor Bom Jesus. A maior festa religiosa, a segunda maior festa religiosa do nosso estado de São Paulo. Então, se você estiver por perto e desejar participar conosco, ainda é possível. Neste final de semana, 3 e 4 de agosto, e também nos dias 5 e 6. Nós esperamos você aqui para celebrar conosco. Nós estamos refletindo a respeito da Santa Missa. Então, os benefícios que a Santa Missa, como forma de oração mais perfeita, podem trazer para as nossas vidas. Já refletimos como nos preparar bem, como participar bem, sobre as finalidades, sobre os frutos da Santa Missa. E agora nós vamos refletir sobre um momento específico da Santa Missa, que é a chamada ação de graças. Então, como render ação de graças a Deus? Eu dizia em algum programa anterior que o momento mais profundo, mais profícuo da ação de graças é exatamente após nós recebermos a Sagrada Eucaristia. E é isso que nós vamos refletir aqui hoje. Mas vamos pedir a presença de Deus, vamos pedir que esta oração produza em nossa alma, em nosso coração, frutos mais perfeitos de amor a Deus, de conversão e principalmente nos dê as forças necessárias para enfrentarmos as tribulações e os desafios das nossas vidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então nós falávamos, como eu disse, alguns programas atrás,
que os 4 fins da Santa Missa, dentre os 4 fins da Santa Missa, um deles é a ação de graças. E hoje nós vamos falar especificamente da ação de graças, não no todo da missa, mas num momento específico que se dá após a graça de receber Jesus na Eucaristia, após comungar. Receber Deus, receber Jesus vivo, Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem no nosso coração, no nosso interior. Não pode haver graça maior, não existe dom, não existe presente maior que Deus possa nos conceder do que essa presença real dele em nossos corações, em nossas almas. Por isso, as almas de fé, as almas que vivem de fé, precisam dedicar-se tempos, nem que sejam tempos curtos ou tempos mais longos, a se recolher, principalmente depois da Santa Missa, depois de ter recebido a comunhão, para render ação de graças. E render ação de graças em momentos curtos ou longos, ou após receber a Eucaristia, na Santa Comunhão, após a Santa Missa, ou também em outros momentos tantos de adoração, de visitas ao Santíssimo que podemos fazer em diversas capelas, em oratórios, em igrejas, lá onde está presente o Santíssimo Sacramento no sacrário, nós também podemos fazer visitas para render a devida ação de graças a Jesus. Nós podemos nos recolher para penetrarmos, para nos compenetrarmos dessa realidade, desta presença real de Jesus na Eucaristia e principalmente para agradecer a Deus, como eu já dizia, este dom precioso. Eu quero adiantar-me um pouquinho para dizer a você que, salvo em algumas ocasiões, em algumas necessidades, em casos de muita urgência, a gente jamais deveria comungar e imediatamente ir embora da igreja. Ou comungar e se distrair com situações, com coisas, ficar olhando as pessoas, às vezes aproveitar aquele momento em que está o canto ali da Eucaristia para conversar com a pessoa que está ao lado, ficar aéreo. A gente jamais deveria fazer isso. Ou acabar de comungar e sair da igreja e já na porta da igreja brigar com alguém, falar mal de alguém. Isso muitas vezes acontece. É mais normal do que o que a gente pensa. Às vezes a gente já sai com um mau pensamento, com uma má intenção da própria Santa Missa. A gente jamais deveria sair diretamente da igreja sem antes render a nossa ação de graça. Vendo esse tipo de descuido, esse tipo de indelicadeza que as pessoas fazem com frequência, certa vez São Filipe Neri viu que uma mulher comungou e depois da comunhão que o próprio santo tinha dado a ela, ela saiu diretamente para a rua. E o que São Filipe Neri fez? Ele chamou 2 coroinhas que estavam ali paramentados, ajudando na celebração, cada um com uma vela nas mãos, e fez com que aqueles 2 coroinhas seguissem aquela mulher ao longo de todo o percurso que ela fez até a sua casa, como que para alertá-la de que Jesus Eucarístico estava presente no seu interior e que ela não deveria sair daquela forma abruptamente, imediatamente, assim que recebeu a comunhão. Quando se levava no passado a comunhão eucarística para os doentes, a Eucaristia ia sempre acompanhada de velas, né? Então, São Filipe Neri fez esse gesto para alertar aquela mulher, assustar aquela mulher e, consequentemente, a sua comunidade daquilo que ela estava fazendo, muitas vezes
sem perceber, sem notar. Você também deve ter reparado que em algumas celebrações, após o canto da comunhão, após terminar, organizar, guardar os vasos sagrados utilizados para a Sagrada Comunhão, que o celebrante se recolhe, ele se senta na cadeira e fica em alguns instantes em silêncio, alguns minutos em silêncio. Esse momento ele não é obrigatório na celebração eucarística, mas sempre que é possível fazer este silêncio sagrado, como chama a liturgia, para que os fiéis possam realizar juntamente com o sacerdote a sua ação de graças, isso é muito proveitoso, isso é muito bom, isso ajuda muito na reflexão. Quando não se faz, ou quando não é oportuno se fazer essa pausa dentro da celebração da missa, nas nossas celebrações transmitidas pelos meios de comunicação, é praticamente impossível, né, que a gente faça estes tempos de silêncio, mas geralmente quando não se é possível por uma razão ou outra no dia a dia, seria muito interessante que após a Santa Missa nós pudéssemos permanecer em silêncio alguns instantes dentro da igreja, alguns minutinhos ali, recolhido, sentado ou de joelhos, pelo menos uns 5, 10 minutos, para que a gente pudesse render ação de graças a Nosso Senhor, para que a gente pudesse falar com Jesus, Jesus que está aqui dentro do nosso peito, está aqui muito próximo ao nosso coração, falar com Ele como nós falamos com os nossos pais, como nós falamos com nossos filhos, quando nós falamos com um irmão, com um grande amigo. Então, falar com Ele com muita proximidade, né? Com muito amor. E eu queria oferecer aqui a vocês algumas formas, algumas maneiras, dar algumas sugestões para que a gente possa fazer, render a Deus a nossa ação de graças, elevar a Deus o nosso pensamento após tê-lo recebido no nosso coração, na nossa alma. Então, eu queria aqui oferecer algumas sugestões. Mas antes de fazer isso, eu quero deixar um recado muito especial a você que está em casa, a você que nos acompanha neste momento. Como você sabe, este programa tem o apoio, tem o incentivo da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira. E no próximo dia 8 de agosto é dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. Você que costuma já pagar mais barato nos seus remédios, medicamentos, sobretudo aqueles de uso contínuo na Ultrafarma, no próximo dia 8 você vai pagar ainda mais barato. Acesse o site ultrafarma.com.br e confira. Dia 8, dia do medicamento mais barato. E ainda que você pague mais barato, ainda assim você estará também apoiando, incentivando a evangelização. É parte da renda da Ultrafarma que nos ajuda a manter esta programação religiosa e tantas outras programações, celebrações através dos meios de comunicação. Então, comprando na Ultrafarma, de forma indireta, você está apoiando a evangelização neste santuário e em diversos outros lugares, além de diversos projetos sociais que são mantidos pelo seu Sidney Oliveira e também pela Ultrafarma. Dia do medicamento mais barato, no próximo dia 8. É por isso que a Ultrafarma está no coração de todos os brasileiros e no coração da gente. ultrafarma.com.br. Então eu dizia que oferecer a vocês que estão em casa algumas sugestões para que a nossa ação de graças após a Santa Comunhão e também nos nossos momentos de adoração eucarística
pudessem ser mais perfeitas, mais proveitosas. Eu não quero aqui indicar fórmulas fixas, né, dizendo, olha, é só desta forma que dá certo, é só desta forma que Deus ouve, é só desta forma que você deve fazer. Mas eu quero apenas oferecer ideias, né, porque a partir dessas ideias, no seu coração, na sua vida, podem brotar tantas outras formas de se fazer oração, de se fazer ação de graças. Então, estas coisas que falo aqui agora são apenas sugestões que podem te ajudar, podem te incentivar. É sempre costume que a nossa oração de ação de graças, ela comece com alguns atos de fé. O que seria isso? Atos de fé, atos de amor, atos de adoração. Por exemplo, quando nós começamos aqui a nossa meditação, eu digo, meu Senhor e meu Deus, eu sei que Tu estás verdadeiramente presente aqui, que me vês, que me ouves. Jesus, eu sei que está comigo, por isso eu te amo, por isso eu te adoro, eu te dou graças por ter vindo até mim. Então, estes gestos de fé, estes gestos de amor, estes gestos de adoração, eles podem dar início à nossa ação de graças. São José Maria dizia assim, renovemos o oferecimento sincero do nosso amor. Digamos sem medo que o amamos. Agradeçamos esta prova diária de misericórdia, a Eucaristia, tão cheia de ternura, e fomentemos o desejo de nos aproximarmos da comunhão com muito mais confiança. Continua São José Maria, eu me surpreendo diante deste mistério de amor. O Senhor procura como trono o meu pobre coração, para não me abandonar se eu não me afasto dele. Que beleza! O Senhor escolhe o nosso pobre coração para fazer o seu trono. Escolhe o nosso pobre coração para habitar, para reinar. Escolhe o nosso pobre coração como escolheu aquele pobre presépio em Belém para se encarnar, para se fazer homem, para nascer. Escolhe o nosso pobre coração como muitas vezes ele disse, o Filho do Homem não tem lugar nem mesmo para reclinar a cabeça. Escolhe o nosso pobre coração como aceitou ser morto num simples pedaço de madeira, numa cruz, sem beleza, sem atrativo nenhum. O Senhor escolhe o nosso pobre coração e nós podemos, por isso, render-lhe ação de graças. Depois deste gesto de fé, de amor, de adoração, você pode falar com Jesus, apresentando as suas situações mais íntimas, os seus desabafos. Você pode usar as suas palavras com simplicidade, lembrando que com Deus, para Deus, a gente não precisa fazer cerimônias para falar com Ele. A gente não precisa de pronomes de tratamento, a gente não precisa de palavras rebuscadas para se dirigir a Ele. Basta a simplicidade do nosso coração. É muito melhor uma expressão breve e carinhosa ou um ato de agradecimento sempre repetido, ou contar a Nosso Senhor algum fato, algum acontecimento da sua vida cotidiana, do seu dia a dia, algum problema que você está enfrentando, é muito melhor fazer isso do que fazer um belo discurso de oratório, um belo discurso retórico. É muito mais significativo você se derramar diante de Deus com as simplicidades das suas palavras. Pode acontecer que em algumas ocasiões você sinta dificuldade, de se dirigir com as suas palavras, com o seu jeito de ser a Deus. Pode acontecer que em alguns dias o seu coração esteja tão seco, tão duro, tão triste,
que dele não brotem palavras de amor a Deus, de manifestação, de diálogo com Deus. Então, nesses dias, nesses casos, você pode, em silêncio, ler algumas das orações que são sugeridas pela Igreja para depois da Santa Missa, ou orações que são sugeridas para a Igreja para depois da Santa Comunhão. Uma das mais conhecidas dessas orações que vêm propostas para serem feitas depois da Santa Missa, existem até algumas versões musicadas dessa oração, que é a chamada oração Alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me, Corpo de Cristo, salvai-me. São orações que podem te ajudar neste momento de ação de graças, já que você muitas vezes não tem palavras suficientes para se dirigir ao Senhor. Em muitos devocionários, em muitos livrinhos, na internet, você acha essas orações que são propostas como ação de graças depois da Santa Missa. Também tem aquelas orações de ação de graças mais antigas, mais tradicionais, que os santos faziam, São Tomás de Aquino, o Papa Clemente IX, as orações que são dirigidas a Nossa Senhora e a São José depois da comunhão, tem a oração de Santo Inácio, de Santo Afonso, enfim. Existe uma infinidade de orações prontas que podem ser rezadas como ação de graças depois da Santa Comunhão. Então, nesses casos, como eu disse, quando seu coração estiver seco, duro, quando você estiver triste, quando você não tiver vontade de dizer nada a Deus de forma íntima, de forma espontânea, faça uso destas orações que a Igreja nos indica, que os santos muitas vezes usaram e que lhes fizeram muito bem. É natural também que nesses momentos de intimidade com Jesus, você também faça pedidos, você peça algumas coisas que você muito deseja. São José Maria dizia que nós não devemos nos preocupar se na ação de graças depois da comunhão, a primeira coisa que vem nos nossos lábios, sem que evitemos, é a petição. Jesus, dá-me isso. Jesus, aquela pessoa, aquela alma. Jesus, olhe por aquela atividade. E vai comentar o São José Maria. Isso é o que fazem as crianças. O garotinho mete a mão no bolso do pai à procura de uma bala, de um pirulito, antes de dar-lhe o beijo de boas-vindas. Ele fala isso em Caminho número 896. Então, nós somos como crianças, vai dizer Santa Teresinha e o próprio São José Maria diante de Deus. Então não tem problema que na nossa ação de graças a primeira coisa que a gente faça é pedir favores a Deus por nós mesmos ou pelas pessoas que nós amamos ou por determinadas situações. E por fim, uma última dica. Depois de um longo dia ou à noite, se você comungou de tarde, se você comungou de manhã ao longo do dia, se você comungou à tarde ou à noite, ali de repente antes de dormir, não deixe de se lembrar que você recebeu Jesus. E mais uma vez agradecer a Ele pela sua presença. Outro dia, exatamente, eu vi um texto de um santo que dizia isso, que a sua missa durava 24 horas, porque ele comungava pela manhã e depois, ao longo do dia, ele ia oferecendo ação de graças, ele ia manifestando sua gratidão a Deus até a hora que dormia, e aí no dia seguinte já acordava e era novamente o momento de participar da Santa Missa, de celebrar a Santa Missa. Então, ele mantinha aquela presença real de Jesus na Eucaristia durante todo o seu dia. Ele se recordava disso durante todo o seu dia. Ele se lembrava que recebeu Jesus. E não tenha dúvidas, a melhor ação de graças que nós podemos fazer por ter recebido Jesus na Eucaristia é correspondê-lo
com os nossos gestos, com as nossas atitudes, agindo com sinceridade, agindo com verdade, de tal forma que, como vai dizer a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que os nossos pensamentos sejam sinceros, de paz, de entrega, de serviço, que as nossas palavras sejam verdadeiras, sejam claras, sejam oportunas, que nós tenhamos sempre palavras de consolo, de esperança, de conforto para as pessoas, que nós possamos ajudar e que os nossos gestos sempre possam levar as pessoas a Deus, porque nós temos em nós o bom odor de Cristo, que as pessoas percebam este bom odor de Cristo, essa boa presença de Cristo em nós, simplesmente pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de falar, enfim, que a nossa vida diária seja sempre uma ação de graças, porque recebemos Jesus na Eucaristia, porque temos Jesus presente na nossa vida, no nosso coração. É isso que deve transparecer sempre as nossas vidas. E na próxima semana nós ainda faremos uma reflexão a respeito da presença de Jesus na Eucaristia e de uma forma de oração que podemos fazer. E agora, nesse momento, eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida, sobre as situações que você está vivendo. Quero pedir a bênção de Deus sobre os seus objetos de devoção e tantos outros objetos que você necessita da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos e filhas que hoje pedem a sua bênção, pedem a sua graça. Olhai por suas necessidades espirituais e materiais. Abençoai seus objetos de devoção e outros objetos que apresentam a sua graça. Abençoai tudo aquilo que eles trazem no coração como intenção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus escute as suas necessidades. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio que oferecem à evangelização. E se Deus quiser, nos encontraremos no próximo programa, na presença de Deus. Quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria? Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio você pode! São mais de R$500 mil em prêmios. A cada R$50 em compras dos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre. Até R$700 todos os dias. Sorteios de R$10 mil toda semana. 10 prêmios de R$500 todo dia 8, no dia do medicamento barato. E no final da promoção, você ainda concorre a R$150 mil. É a sua chance de realizar todos os seus sonhos com a edição turbinada da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar.